Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gestão da inovação é um puzzle complexo para muitas organizações, não é? Sem dúvida. Há modelos que prometem guiar o caminho, mas serão eles a bússola completa de que precisamos? Hoje vamos mergulhar numa avaliação crítica de um desses modelos, o proposto pela Universidade Alemã RWTH Aachen, para gerir projetos de inovação. A nossa fonte principal é um artigo de 2019. Nele, o autor partilha a sua experiência num curso de Criatividade e Inovação na RWTH. Uhum. Reconhece valor no curso, descreve como interessante, mas aponta para um certo desfazamento face às dinâmicas atuais do mercado e, sobretudo, algumas omissões significativas, particularmente na esfera da criatividade e do marketing estratégico. Exato. E o argumento central do autor é bastante incisivo, diria mesmo, provocador. Ele afirma que a falta de um conhecimento profundo sobre as ferramentas e estratégias de marketing pode ser um calcanhar daqueles para todo o processo de inovação. A sério. Sim, a citação direta é forte. Sem conhecer a fundo como funcionam as ferramentas de marketing, não é possível fazer gestão da inovação. Quer dizer, isto lança as bases para a análise que vamos explorar. Precisamente. O intuito não é, deitar abaixo o modelo da RWTH, que a fonte até descreve como tendo uma estrutura cíclica logicamente correta, Certo, a estrutura base parece sólida. mas sim identificar áreas que, na perspectiva do autor, poderiam ser reforçadas ou acrescentadas, para o torná-lo mais robusto e alinhado com as exigências do mercado. Portanto, vamos lá desembalar isto. Vamos percorrer as fases deste modelo visual da RWTH e analisar as sugestões de melhoria propostas. Parece-me uma excelente oportunidade para refletirmos sobre como estes modelos são concebidos e, mais importante, como podem e devem evoluir. Afinal, a própria natureza da inovação exige que sejamos críticos em relação às ferramentas que utilizamos, não é? Claro. Analisar modelos estabelecidos, como este da RWTH, à luz da experiência prática e das necessidades do mercado, é em si um exercício de inovação. Vamos então ver o que esta análise nos revela. Muito bem. Para começar, como é que este modelo da RWTH se estrutura? A fonte descreve-o como sendo muito visual, organizado por cores. Sim, as cores são importantes. Cores que representam diferentes fases e, crucialmente, diferentes intervenientes ao longo de um ciclo. Começa com uma fase preta. Sim, a fase preta representa o ponto de partida. Envolve o núcleo duro da empresa, o staff principal, a administração ou os próprios empreendedores, no caso de startups. Uhum. Eles interagem aqui com uma figura central, o gestor da inovação, que no modelo é representado à laranja e que tem um papel transversal acompanhando todo o ciclo. Essa figura laranja é constante, então. Exato, é o fio condutor. E é nesta fase preta que se definem as grandes linhas estratégicas e as áreas onde se pretende inovar. O onde jogar. Faz sentido ser o ponto de partida. E depois desta fase inicial de definição estratégica, para onde avança o ciclo? Avança para a fase verde. Aqui o foco muda para o trabalho mais concreto do gestor do projeto de inovação. É importante notar que esta pessoa pode ser o mesmo gestor da inovação, o laranja, ou alguém sob a sua coordenação. Ok. A cor verde simboliza tipicamente o arranque, a geração de ideias. E nesta fase juntam-se outras figuras-chave, os agentes da inovação, representados a amarelo, e o staff de produção, o execução, a vermelho. Espera, já na fase de ideação entram as pessoas da produção, o pessoal a vermelho. Sim, isso é interessante. A fonte explica o porquê. Sim, a lógica subjacente, segundo a interpretação do autor, é garantir que as pessoas que serão cruciais para tornar a inovação uma realidade, quem vai ter de a produzir, vender e implementar, contribuam desde cedo. Para ter os pés na terra desde o início. Exatamente. Isto pode ajudar a gerar ideias mais execuíveis ou a identificar potenciais obstáculos logo à partida. Evita-se assim o clássico atiramos ideias por cima do muro para a produção resolver. Percebo a intenção. No entanto, é precisamente nesta fase verde, a da geração de ideias, que a nossa fonte apresenta a primeira grande sugestão de refinamento ao modelo RWTH. O que é proposto? Bem, a proposta é introduzir uma etapa antes da geração formal de ideias. O autor defende a utilização da descrição de cenários futuros. Cenários futuros. Sim, citando especificamente a metodologia Delphi como um exemplo de ferramenta para o fazer. A ideia é que
Antes de se lançar num brainstorming ou noutras técnicas criativas, a equipa deve ter uma compreensão mais profunda dos possíveis futuros para o seu setor ou mercado. Ou seja, em vez de gerar ideias tipo no vácuo, primeiro mapear os territórios futuros possíveis. Qual é a justificação para esta inversão ou adição? Olha, o que é fascinante aqui e que reforça um ponto crucial da crítica é a justificação dada. O autor argumenta de forma muito pragmática. Não se geram boas ideias sem boas perguntas. Faz sentido. E, segundo ele, essas boas perguntas, as perguntas que realmente despoletam a inovação significativa, não surgem do nada. Elas emergem da análise cuidada de cenários futuros. Cenários esses que devem ser construídos com base em conhecimento especializado. Daí a menção ao método Delphi, que junta peritos. Exatamente. Agrega visões de peritos. Portanto, primeiro antecipar, explorar futuros plausíveis, para só depois focar a energia criativa de forma muito mais direcionada e estratégica. Isso parece fazer bastante sentido. Obriga a pensar para onde vamos antes de pensar o que fazemos. E isto aplica-se a todo o tipo de inovação. O autor reconhece que, em projetos focados em melhoria contínua, ou mesmo em inovações disruptivas mais internas, pode haver a tentação de saltar esta etapa. Pois, parece mais direto? No entanto, ele adverte que verificar o alinhamento, mesmo dessas inovações com os cenários futuros mais prováveis, é sempre uma prática prudente. Pode acontecer que essa análise revele que a melhoria incremental não é suficiente, ou que a disrupção interna não responde aos desafios futuros. E aí a equipa tem de repensar. Precisamente. Levando a equipa a repensar a estratégia e talvez a optar por uma inovação mais radical, mais alinhada com as tendências de fundo. E esta construção de cenários é algo pontual para o início do projeto? De todo. A fonte sublinha que esta não deve ser vista como uma tarefa única. Pelo contrário, o autor encara a descrição de cenários futuros como um investimento contínuo por parte do gestor de inovação. Um trabalho contínuo. Sim, um trabalho de pesquisa, análise e síntese permanente, para garantir que existe sempre material relevante, atualizado e provocador sobre o futuro do setor onde a empresa opera. Só assim se podem fazer as tais boas perguntas de forma consistente. Compreendido. Um foco na antecipação para qualificar a ideação. Seguindo o ciclo do modelo RWTH, depois da fase verde de ideias, chegamos à fase azul. O que representa esta fase? A fase azul é onde o trabalho conceptual e teórico do projeto de inovação ganha forma. É liderada pelo gestor do projeto de inovação. Ok, a fase de desenhar. Isso. Aqui definem-se os contornos da solução, elaboram-se planos, talvez se façam protótipos conceptuais. É a fase de desenhar a inovação antes de a construir. Mas é também aqui que o autor da nossa fonte identifica outra lacuna significativa no modelo original da RWT. Outra. Ou pelo menos na forma como lhe foi apresentado. Qual é o ponto desta vez? O autor aponta para a ausência de uma análise de risco formal e sistemática do projeto nesta fase. Ele considera esta análise absolutamente fundamental. Para. Nas suas palavras, corrigir interpretações erradas que possam ter surgido nas fases anteriores, evitar decisões baseadas em achismos. Adoro essa palavra, achismos, que tão portuguesa. É muito expressiva, não é? Decisões sem fundamento sólido e, consequentemente, poupar recursos que são sempre escassos. Tempo, dinheiro e energia das equipas envolvidas. É um argumento muito pragmático, de facto. A falta de análise de risco pode levar a becos sem saída ou a investimentos avultados em ideias que não foram devidamente escrutinadas. A fonte sugere como fazer esta análise. Curiosamente, a fonte menciona que o próprio autor desenvolveu uma ferramenta específica para sistematizar este processo, uma aplicação chamada EZ-WIT, Innovation Risk Analyzer. Ele tem uma ferramenta própria. Tem. No entanto, ela é rápida a sublinhar que a ferramenta é apenas um meio. O fundamental é o processo da análise de risco em si. E enfatiza que esta análise beneficia enormemente de ser realizada por diferentes pessoas ou equipas de forma independente. Para ter várias perspectivas. Exato. Para depois comparar os resultados e obter uma visão mais robusta e menos enviesada dos riscos envolvidos. A multiplicidade de olhares para detectar pontos cegos. E em que momento sugere que esta análise seja feita? Embora reconheça que a análise de risco
pode e deve ser revisitado ao longo do projeto, o autor posiciona-a estrategicamente aqui, na fase azul. Uhum. Ou seja, após a conceptualização inicial e a geração de ideias, fase verde, mas antes de se avançar para fases que exijam um investimento muito maior de recursos, como o desenvolvimento de protótipos funcionais ou o lançamento fase amarela. Para travar a tempo, se for preciso. Precisamente. O objetivo é identificar e mitigar riscos cedo, evitando desperdícios significativos e a necessidade de grandes correções de rota mais tarde, que inevitavelmente causam atrasos e custos acrescidos. O próprio diagrama do modelo RWTH mostra que, após esta fase azul, o projeto volta a ser avaliado pelo gestor de inovação ao laranja e pelo staff principal preto, antes de prosseguir. O que reforça a importância deste ponto de controlo. Exatamente. Portanto, depois da ideação focada, verde, e da análise de risco, azul, o projeto recebe luz verde para avançar para a fase seguinte, que no modelo é a amarela. O que acontece aqui? A fase amarela é a fase do lançamento da inovação. É aqui que a ideia conceptualizada e avaliada começa a tornar-se realidade no mercado ou na organização. O momento da verdade, digamos. Sim. E, segundo o modelo, os agentes da inovação, representados a amarelo, assumem aqui um papel preponderante. A sua missão é complexa. Têm de interagir com todos os departamentos relevantes, com parceiros externos se necessário, e, sobretudo, têm de ser capazes de ultrapassar os obstáculos burocráticos, culturais ou técnicos, Que aparecem sempre. que inevitavelmente surgem para acelerar a implementação do projeto. São os facilitadores e impulsionadores nesta fase crítica. Percebe-se a importância destas figuras. E em termos de metodologias, a fonte refere alguma coisa sobre como gerir esta fase de implementação? Sim, o artigo reconhece a utilidade de metodologias ágeis, como Agile e Scrum, e também do Design Thinking, As ferramentas habituais, vá. especialmente em projetos de software ou desenvolvimento de produtos. No entanto, faz uma ressalva importante. Para projetos de maior complexidade, ou quando é necessário uma visão mais estratégica e integrada da gestão do projeto, a metodologia PMBOK, O PMBOK, sim, mais robusta. era vista pelo autor como mais completa e robusta. Mas a crítica principal do autor é esta fase amarela e que ecoa sua preocupação central não reside propriamente nas ferramentas de gestão de projeto. Deixe-me adivinhar, volta à questão do marketing? Exatamente. Bingo. Aqui a crítica torna-se ainda mais acentuada. O autor sentiu que o nível de conhecimento de marketing abordado no curso da RWTH e implicitamente refletido no modelo como ele o percebeu era, bem, excessivamente básico. Básico. Em que sentido? Faltava, na sua opinião, uma profundidade crucial em aspectos que são vitais para o sucesso do lançamento de uma inovação genuína. Ele fala especificamente da necessidade de uma interação real e contínua com o consumidor final. Não apenas inquéritos. Não. Interação real e da capacidade de identificar e validar nichos de mercados específicos, em vez de atirar para um mercado genérico, e da importância de realizar testes piloto bem desenhados para recolher feedback concreto, antes do lançamento em larga escala. Isso é uma crítica bastante séria. Sugere que o modelo ou a sua aplicação prática pode levar a que inovações tecnicamente interessantes falhem por falta de validação e adaptação ao mercado nesta fase crucial. É esse o risco, sim. O que é que ele propõe para colmatar esta falha? Para enfrentar este desafio, o autor sugere a integração de ferramentas e abordagens de marketing mais específicas e orientadas para a inovação. Menciona, por exemplo, a utilização de pesquisa com câmaras para observar o comportamento real do consumidor. Câmaras? Tipo Big Brother? Não exatamente assim. Ele refere a sua ferramenta EasyCam, provavelmente para observação em contexto de uso ou compra. E também o desenvolvimento de estratégias focadas no ponto de venda ou no local de prestação do serviço, citando o EasyCom, e até a realização de uma auditoria de marketing focada especificamente nas necessidades da inovação, EasyMKIT Audit. Ok, ferramentas mais específicas. O objetivo transversal a estas sugestões é, claro, garantir que o lançamento não seja um salto de fé baseado em suposições, mas sim um processo informado, iterativo e validado pelo próprio mercado a que se destina. É trazer o conhecimento profundo do cliente e do mercado para o centro da estratégia de lançamento. Percebido. Uma abordagem de marketing muito mais granular e interativa na fase de lançamento. E com isto, o ciclo do modelo RWTA continua. Qual é a última fase representada? A última fase é a vermelha. Esta representa a entrada da inovação na sua fase de maturidade operacional, a produção em série do novo produto ou a prestação contínua e estabelecida do serviço inovador.
a fase de correr ou operação. Exato. O staff envolvido aqui, quem opera o dia-a-dia, é representado pelo boneco vermelho no diagrama do modelo. E porquê a cor vermelha? Tem alguma conotação particular, segundo a análise? O autor acha a escolha da cor vermelha bastante adequada, porque esta fase, embora possa parecer de velocidade cruzeiro, acarreta consigo uma série de riscos significativos, muitas vezes invisíveis ou subestimados. Riscos na operação, como quê? Ele enumera vários exemplos: problemas na adaptação das linhas de produção à nova realidade, subinvestimento crónico em tecnologia necessária para manter a inovação competitiva, resistência à mudança por parte das equipas operacionais, A resistência interna? sim, ou implementação de programas de recompensa ou incentivo mal desenhados que não alinham comportamentos com os objetivos da inovação, ou ainda falta de formação adequada e contínua para quem está na linha da frente a entregar o produto ou serviço ao cliente. São tudo fatores que podem minar o sucesso a longo prazo da inovação. São de facto riscos operacionais e culturais importantes. O autor considera que o modelo RWTRH ignora estes aspectos? Não completamente. Ele admite que, de certa forma, estes aspectos estão implícitos na necessidade de gerir a fase de produção-operação. No entanto, ele identifica aqui mais uma oportunidade clara para acrescentar valor explícito ao modelo. E o que seria? E, talvez sem surpresa, o foco desta adição recai novamente sobre a necessidade de inteligência de mercado, intimamente ligada ao marketing estratégico. Outra vez o marketing, mas agora na fase operacional. Sim, mas com um ângulo diferente. E qual é a sugestão concreta para esta fase vermelha? A sugestão é incorporar formalmente no processo ações de recolha de feedback sobre a inovação, mas com um ângulo específico, através do benchmarking sistemático da concorrência. Benchmarking da concorrência. Mas isso não é algo que já se faz. Sim, mas ele foca na sistematização e no propósito. Não se trata apenas de monitorizar passivamente, mas de analisar ativamente como os concorrentes estão a reagir à entrada da nossa inovação no mercado. Mas com que propósito, exatamente? Não é só para ver se estamos a fazer melhor ou pior? O propósito que o autor realça é mais estratégico do que uma simples comparação de performance. O que é fascinante aqui é o foco em compreender a dinâmica da reação competitiva. A dinâmica? Como assim? Que passos concretos estão os concorrentes a darem resposta à nossa novidade? Estão a ajustar preços, a lançar contraprodutos, a mudar a sua comunicação? Como é que essas movimentações estão a ser comunicadas interna e externamente nas empresas concorrentes? E, crucialmente, como é que os consumidores estão a reagir, não só à nossa inovação, mas também às respostas dos concorrentes? Entendo. É usar a reação da concorrência como um espelho e uma fonte de inteligência. E que utilidade tem essa informação, para além de saber o que eles andam a fazer? Essa inteligência competitiva é vital, segundo o autor, para determinar com mais rigor em que ponto do ciclo de vida se encontra a nossa inovação. Para perceber se a inovação está a envelhecer ou não. Exatamente. A análise destas reações pode indicar se é o momento certo para investir numa nova onda de melhoria contínua para manter a vantagem, se é preciso começar a planear a próxima disrupção para canibalizar a oferta atual antes que outros o façam, Ou se já é tarde demais. ou se a velocidade das respostas do mercado e da concorrência já exige que se comece a pensar na próxima inovação radical, reiniciando todo o ciclo. A informação que alimenta diretamente a decisão estratégica sobre o futuro da inovação e da própria empresa. E para apoiar esta análise contínua do ambiente competitivo e das tendências emergentes, o autor volta a mencionar ferramentas que considera úteis. Refere novamente a ferramenta EasySuite. A da análise de risco. Sim, mas desta vez aplicada especificamente à avaliação da concorrência. E também a ferramenta Easy Tendencies, desenhada para a análise de tendências macro e setoriais. O objetivo é que estas ferramentas ajudem a estruturar a recolha e análise de informação, facilitando uma tomada de decisão mais informada sobre quando e como reiniciar o ciclo de inovação. Desta forma, o ciclo não só se fecha, mas reinicia-se de forma mais inteligente, informado pela realidade dinâmica do mercado e da concorrência.
E assim completamos a volta ao ciclo do modelo RWTH visto através das lentes críticas e das sugestões de melhoria apresentadas na nossa fonte. Se tivéssemos que recapitular os principais acréscimos propostos pelo autor para tornar este modelo mais robusto, começamos pela fase verde, com a sugestão forte de introduzir a descrição de cenários futuros, usando algo como a metodologia Delphi, antes mesmo de começar a gerar ideias. O objetivo, como disse, é fazer melhores perguntas. Certo. Depois, na fase azul, a introdução indispensável de uma análise de risco formal e sistemática, para evitar os tais achismos e otimizar recursos. Exatamente. Seguindo para a fase amarela, a do lançamento, a crítica central foi a necessidade de um conhecimento de marketing muito mais profundo e aplicado do que o autor experienciou. Sim, o marketing estratégico. Isso implica ferramentas e estratégias específicas para a interação real com o consumidor, identificação de nichos e testes piloto, indo além das metodologias de gestão de projeto táticas. O marketing como motor estratégico do lançamento, não como função acessória. E, por fim, na fase vermelha, a da produção ou operação contínua, a proposta foi acrescentar o benchmarking ativo da concorrência como fonte de inteligência crucial. Não para copiar, mas para entender as reações do mercado e planear estrategicamente os próximos passos no ciclo de vida da inovação. Usando ferramentas de análise de concorrência e tendências para fechar o ciclo e informar o próximo. Então, o que significa tudo isto em conjunto? A mensagem subjacente que emerge desta análise parece ser a de que um modelo de gestão da inovação verdadeiramente eficaz precisa de ser mais Integrado. integrado. Sim, essa é a palavra-chave. Não basta ter fases sequenciais. É preciso incorporar proativamente a antecipação de cenários, a gestão rigorosa de riscos, um marketing estratégico e conhecedor do cliente e uma inteligência competitiva constante. Estes não devem ser vistos como etapas isoladas, mas como fios condutores que permeiam todo o processo. Sem dúvida. O grande valor desta crítica construtiva está precisamente em realçar que a inovação raramente acontece com sucesso em silos departamentais ou funcionais. A fonte sublinha repetidamente a interligação fundamental, especialmente com a função de marketing, como ficou claro desde a citação inicial que referimos. Avaliar, questionar e refinar os modelos que usamos, como o autor fez neste artigo, é um exercício extremamente valioso para qualquer pessoa ou organização que leve a inovação a sério. É verdade. Aliás, a fonte termina justamente com uma comparação visual, lado a lado, entre o modelo RWTH original e o modelo proposto pelo autor, destacando onde vê sobreposição e onde identifica estas oportunidades de melhoria, reforçando o espírito construtivo da sua análise. Interessante essa comparação visual. E toda esta discussão deixa-nos com uma reflexão final, algo para matutar. Considerando estas potenciais adições, previsão de cenários, análise de risco, marketing profundo, inteligência competitiva, a um modelo já estruturado como o da RWTH, como podem as organizações, na prática, garantir que os seus próprios processos de inovação integram eficazmente estes elementos? É a questão de passar da teoria à prática. Exato. Como assegurar que não se tornam apenas mais caixas a preencher num fluxograma, mas sim elementos vivos que informam e moldam todo o percurso inovador. E talvez o desafio maior. Como encontrar o equilíbrio certo entre a estrutura necessária que um modelo oferece e a flexibilidade indispensável que a verdadeira inovação exige. Uma questão fundamental e complexa, sem dúvida, que vale a pena continuar a explorar internamente em cada contexto. Agradecemos a quem nos ouviu por acompanhar esta análise detalhada. Até à próxima.